Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Essa verdade bíblica esconde um código de prosperidade que quase ninguém te ensinou, até agora. Ninguém te contou isso na igreja, nem no culto de quarta, nem no grupo de oração, porque talvez eles mesmos ainda não descobriram, ou talvez descobriram, mas tiveram medo de falar, medo de parecer gananciosos, mundanos, infiéis. Mas a verdade, meu irmão, minha irmã, é mais simples e mais poderosa do que tudo isso. Será que é pecado querer prosperar? Eles disseram que querer enriquecer era sinal de fraqueza espiritual, que desejar uma vida de conforto e prosperidade era traição ao propósito divino. Mas nunca te explicaram por que os homens mais próximos de Deus, na história bíblica, foram também líderes prósperos, gestores de terras, multiplicadores de talentos. Nunca te disseram que Abraão era riquíssimo em gado, ouro e prata, que Salomão, além da sabedoria, teve acesso a uma riqueza que nem os reinos modernos souberam imitar. Nunca te contaram que Jesus multiplicava pães, mas também multiplicava sentido, ensinando que o céu se manifesta quando você entende como usar o que já tem. Há um silêncio antigo em torno desse assunto, uma sombra jogada sobre a luz da abundância. E talvez por isso, tantos se perderam entre a culpa e o medo, acreditando que a pobreza era virtude, quando na verdade ela é uma deformação do propósito original. Napoleon Hill dizia: a pobreza e a riqueza são filhos da mesma mãe, a mente, e a única diferença entre elas está na ideia que ela escolhe alimentar. A frase não é apenas provocadora, ela é libertadora, porque te entrega a chave do que o mundo sempre escondeu. O acesso à prosperidade começa dentro e não fora. A Bíblia já dizia isso muito antes da ciência. Se você pensa falta, atrai falta. Se você cultiva pensamentos de escassez, seu mundo se torna uma repetição de ausências. Mas se você se alinha ao Criador e permite que a abundância se instale primeiro em sua imaginação, ela encontra caminho para se manifestar também na matéria. Foi assim com Daniel, que mesmo em terra estrangeira, manteve sua integridade e foi promovido entre os reis. Foi assim com José, que após ser vendido como escravo, se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Nenhum deles pediu miséria. Todos aceitaram sua missão espiritual com excelência e, por isso, prosperaram. Agora feche os olhos. Sinta por um instante. Qual é a sua missão esquecida? O que você veio multiplicar nesse mundo? E por que ainda está se convencendo de que viver na escassez é mais espiritual? A mente é o primeiro solo. E você tem plantado ervas daninhas de culpa ou sementes de fé? Durante muitos anos, Sandra acreditava que sua única função era limpar corredores. Era faxineira em um hospital municipal e seus dias eram preenchidos por cansaço, ônibus lotado, calos nos pés. Mas algo começou a mudar quando ela ouviu uma frase simples em uma pregação de rua: a fé sem obras é morta. Ela não compreendia a teologia, mas entendeu a urgência. Estudava à noite, chorava mais do que dormia. Anos depois, voltou ao mesmo hospital, como doutora. Os mesmos corredores, agora com outro uniforme. O que mudou não foi o mundo, foi a mente dela. Tiago 2,17 nos lembra: a fé sem obras está morta. Deus não remove o mar antes do primeiro passo. Ele só abre o mar quando o pé toca as águas. E muitos nunca prosperaram porque se recusaram a mover os pés. Existe uma matemática divina, e ela não se baseia em sorte, mas em semeadura. Plante, e será dado. Dê e voltará em boa medida, sacudida e transbordante. Foi Jesus quem disse isso. Plantar é confiar no invisível, é entregar antes de receber. E quem planta com fé, colhe multiplicado. Li um comentário que dizia: comecei a semear 3 anos atrás. Na época parecia loucura. Hoje colho frutos que nem sei como explicar. Ele entendeu o segredo. Não é Deus que está demorando. É você que ainda não plantou com verdade. E existe um tipo de semente que não requer terra. Requer só um estado de espírito. É a gratidão. Quando você acorda dizendo: sou abençoado, a riqueza já caminha em minha direção. Seu campo vibracional se alinha com a colheita. Gratidão não é reação, é antecipação. É declarar antes de ver. É agradecer antes de tocar. Porque o que se agradece no invisível se manifesta no tempo certo. Joe Dispenza afirma que o cérebro não distingue entre o real e o imaginado quando há emoção envolvida. E a Bíblia confirma: chame à existência as coisas que não são como se já fossem. Gratidão é profecia viva.
e declarações são convites ao céu. Por isso, declare agora: a provisão divina já foi liberada. Eu só preciso me manter alinhado. Diga em voz firme. Ouça a própria voz. Isso muda a estrutura do seu campo emocional. Mas há um ponto onde muitos tropeçam. Eles pedem bênçãos, mas não sabem administrá-las. Querem prosperar, mas não estudam finanças. Buscam riquezas, mas vivem como quem despreza o valor do pouco. Provérbios 21:5 é claro. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, prosperidade também é planejamento, também é estratégia, também é discernimento. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Ele só entrega a abundância àqueles que sabem o que fazer com ela. Por isso, se você quer mais, organize o que já tem. Comece com uma planilha, anote seus ganhos, reconheça suas perdas, reeduque seus hábitos. Pedir sem preparar-se é infantilidade espiritual. Mas planejar, estudar, economizar, isso também é oração. Hoje pergunte a si mesmo: se Deus me desse hoje o dobro do que tenho, eu estaria pronto para administrar. Porque prosperidade não é premiação, é consequência. E servir com o que se tem é o que atrai o que ainda não se vê. Foi isso que Jesus mostrou ao multiplicar pães e peixes. Ele não começou do nada, começou com o que já havia. O que parecia pouco nas mãos humanas se tornou o suficiente nas mãos do propósito. E o segredo estava ali: servir, mesmo quando tudo parece insuficiente. Repartir, mesmo quando o coração ainda teme faltar. A verdadeira prosperidade nasce no momento em que você entende: o valor não está na quantidade, mas no propósito do que se tem. Quando você usa o dom que carrega para tocar uma vida, você muda sua frequência. Quando resolve um problema com excelência, você abre espaço para bênçãos maiores. Prosperidade não é o fim, é o resultado de quem serve com amor, com diligência, com excelência. Bruce Lipton, ao estudar os campos energéticos humanos, comprovou algo que a espiritualidade já ensinava há milênios: toda intenção gera uma vibração, e toda vibração atrai experiências compatíveis. Quando sua intenção é servir, você se conecta a um campo invisível de retorno, e esse campo responde. Há quem diga: mas eu faço tudo certo e ainda não prospero. Talvez porque sua motivação ainda está contaminada. Talvez porque você serve esperando algo em troca. E quando a intenção é barganha, o céu se cala. Mas quando a entrega é pura, o invisível age. Por fim, há um segredo que poucos têm coragem de aceitar. Um princípio que parece simples, mas que exige rendição completa. Buscar primeiro o reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus 6:33. Mas poucos entendem o que isso significa. Buscar o reino não é frequentar templos. É viver alinhado com os valores do céu. É fazer da sua vida um canal. É transformar sua rotina em oração, seu trabalho em missão, suas palavras em bênção. Quando você se alinha com o propósito, a prosperidade vem, não como um prêmio, mas como uma ferramenta. Não como um fim, mas como um meio. E é nesse ponto que muitos erram. Fazem da riqueza um ídolo, quando ela deveria ser só uma ponte, um instrumento, uma consequência. Neville Goddard dizia que a imaginação controlada aliada à fé é o maior poder do universo. E quando essa imaginação é voltada ao bem, ao servir, ao fluir da vontade divina, nada pode impedir sua manifestação. É isso que Deus quer, que você prospere, que você evolua, que você se torne um reflexo da abundância do céu, porque quando um filho floresce, o Pai é glorificado. Hoje, você recebeu os códigos, mas a porta só se abre se você girar a chave. Aplique, reflita, compartilhe com alguém que precisa dessa verdade. E antes de ir, escreva nos comentários uma declaração que será sua âncora. Escolha com o coração, repita com coragem, porque quando você escreve algo em público, algo muda em você. A primeira etapa dessa jornada está completa. A mente foi semeada, o coração foi tocado. E se você permitir, o invisível vai se mover a seu favor. Se isso falou contigo, não esqueça. Comente: eu vou aplicar. E prepare-se, porque na próxima etapa vamos cavar ainda mais fundo. A verdadeira prosperidade não é apenas um acúmulo de bens materiais. É a manifestação de uma vida alinhada com os princípios divinos. Quando compreendemos que a abundância é uma expressão do propósito de Deus em nossas vidas, começamos a viver de forma mais plena e significativa. Napoleon Hill afirmava:
O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. Esse desejo, quando alinhado com a fé e a ação, torna-se uma força poderosa capaz de transformar realidades. A Bíblia reforça essa ideia em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Portanto, nossos pensamentos moldam nossa realidade. Deus nunca teve medo da riqueza. Foi o homem quem deturpou. Foi o medo que distorceu. Foi a culpa que paralisou. Joe Dispenza, em seus estudos sobre neurociência e espiritualidade, destaca que, se você quer um novo resultado, terá que quebrar o hábito de ser você mesmo e reinventar um novo eu. Isso significa que, para vivermos uma vida de abundância, precisamos renovar nossa mente e nossas crenças limitantes. Bruce Lipton complementa essa visão ao afirmar que nossos pensamentos e crenças moldam o mundo ao nosso redor. Ele destaca a importância de assumirmos a responsabilidade por nossas vidas, reconhecendo que somos co-criadores de nossa realidade. Ao integrarmos esses ensinamentos, percebemos que a prosperidade é uma consequência natural de uma mente renovada, uma fé ativa e ações alinhadas com os princípios divinos. Quando buscamos primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas nos são acrescentadas, conforme Mateus 6:33. Portanto, ao aplicarmos esses princípios em nossas vidas, não apenas experimentamos a abundância material, mas também uma profunda paz interior e um propósito renovado, que possamos, a cada dia, alinhar nossos pensamentos, palavras e ações com a vontade de Deus, permitindo que sua prosperidade se manifeste em todas as áreas de nossas vidas. Foi quando ele decidiu que não podia mais viver só pela sobrevivência. Todas as manhãs, João caminhava 3 quilômetros até a parada de ônibus. Trabalhava como ajudante em uma mecânica. Ganhava pouco, mas sonhava alto. O que o sustentava não era o salário, era a certeza silenciosa de que Deus não o havia feito para repetir a história de miséria da família. Um dia, no trajeto, ouviu no fone de ouvido uma frase que o atravessou como espada. O seu exterior nunca vai ultrapassar o que você acredita no interior. Ele parou. Literalmente parou no meio da rua, porque naquele instante entendeu. Não bastava orar pedindo prosperidade. Ele precisava se ver próspero. Precisava aceitar de uma vez por todas que não era pequeno. Começou a mudar os pensamentos. Passou a anotar cada nova ideia. Criou um caderno de abundância onde registrava frases, planos e até esboços de um negócio que ainda não existia. 2 anos depois abriu sua própria oficina. Hoje emprega 6 pessoas. A mesma rota de ônibus agora é feita em um carro simples, mas próprio. E a fé que antes parecia um fio, virou alicerce. Quando você escolhe novos pensamentos, muda sua frequência. Quando escreve seus planos com fé, você está orando com a caneta. Quando age como se já tivesse recebido, o céu se move ao seu favor. Mas a mente precisa de constância, de nutrição. E muitos desistem porque acham que um pensamento bom de vez em quando é suficiente. Não é. Pensamentos são sementes. E se você não rega todo dia, o mato da dúvida cresce e sufoca tudo. Você precisa alimentar sua mente como quem cuida de um jardim sagrado. E para isso, há uma prática poderosa. Hoje, antes de dormir, leia em voz alta 3 afirmações que conectem você à sua missão e abundância. Faça isso olhando nos seus próprios olhos, diante do espelho da consciência. Não repita como robô. Declare com fé, porque suas palavras são sementes proféticas. Eu sou filho da fonte inesgotável. A abundância me pertence por direito divino. Tudo que faço com fé e propósito se multiplica. Crie a terceira, porque o que você cria começa a existir. E não esqueça, a prosperidade não te afasta de Deus. Te aproxima, porque ela te liberta para servir mais, alcançar mais, transformar mais. Ela amplia sua capacidade de amar com estrutura, de ajudar com recurso, de viver com tranquilidade. David Hawkins dizia que o maior nível de poder espiritual é aquele que emana do amor incondicional. E quando você prospera com o coração alinhado, sua vida se torna uma expressão visível desse amor. Quem se esconde atrás da escassez por medo de se corromper, ainda não entendeu que a corrupção não está no dinheiro, está no coração mal resolvido. Mas quando você se resolve com Deus, a abundância se torna a extensão do seu serviço. No próximo bloco,
vamos atravessar a ponte entre fé e finanças com profundidade. E você vai perceber que não é preciso escolher entre o céu e o pão, porque o céu quer que você tenha ambos e saiba repartir. Durante anos ensinaram que o dinheiro era sujo, que o acúmulo era egoísmo, que a simplicidade era a única rota segura para o céu, mas omitiam que simplicidade não é escassez, é liberdade. E liberdade é o que Deus mais deseja para seus filhos. Imagine um homem que vive de doações, sempre dependendo da generosidade alheia para alimentar seus filhos. Agora imagine outro que, com sabedoria e propósito, prospera, sustenta sua casa e ainda ajuda 10 outras famílias. Qual deles está mais alinhado com o reino? A resposta não está na conta bancária. Está no coração com que cada um serve e na visão com que cada um administra o que tem. Jesus falou mais de dinheiro do que de inferno. Falou sobre talentos, dívidas, mordomia. E não foi por acaso. Ele sabia que o dinheiro, quando bem compreendido, é uma prova, um reflexo do que há dentro, um meio de manifestar o invisível com impacto visível. Por isso, administrar bem é espiritual, planejar é oração silenciosa. E fazer crescer o que se tem é multiplicação divina. Hoje, mais do que nunca, é preciso entender: quem não honra o pouco, nunca verá o muito. Quem não cuida do que já tem, fecha as portas para o que poderia ter. E quem despreza a instrução, caminha em círculos pedindo milagres que não virão, porque já foram entregues na forma de conhecimento. A sabedoria é o maior investimento e está disponível para todos, na palavra, nos livros, nos bons conselhos, nos erros que já doeram. Em cada escolha feita com humildade e discernimento. Você quer prosperar? Então comece observando como você lida com as pequenas decisões, porque nelas mora a raiz do que será multiplicado. E há um detalhe poderoso: quando você age com responsabilidade financeira, seu campo espiritual se fortalece, você sente mais paz, dorme melhor, decide com mais clareza, o caos diminui, o fluxo aumenta, a escassez não some por milagre, ela se dissolve com consciência. E se você chegou até aqui, é porque já está pronto para mudar de nível, não apenas materialmente, mas emocional, espiritual e mentalmente, porque prosperidade verdadeira não é só o que se vê, é a paz de saber que você está em rota com o céu. Agora, anote, sem papel se quiser, apenas memorize com o coração. A abundância começa quando eu me torno fiel no pouco e cresce à medida que eu ajo com sabedoria no muito. Essa é a senha. Aplique, repita e caminhe. No próximo trecho, vamos mergulhar na força silenciosa que move todas as bênçãos, o poder de servir. E quando isso entrar em você, nada mais será como antes. A maioria pensa que a prosperidade está no que se tem, mas o céu observa o que se entrega. Porque riqueza de verdade não é medida pela conta que se guarda, mas pela vida que se transforma com aquilo que se reparte. Quando Jesus multiplicou os pães, ele não o fez para mostrar poder. Fez para alimentar quem estava com fome. Fez para ensinar que a verdadeira abundância é aquela que transborda, que aquilo que vem do alto é suficiente para você e para quem estiver perto também. Por isso, o segredo da multiplicação não é reter, é servir, é entregar o que se tem com excelência, mesmo que pareça pouco. É fazer com amor mesmo que ninguém aplauda. É transformar o talento escondido em canal de bênção visível. Bob Proctor dizia que tudo que você coloca no mundo volta para você em forma de expansão. E isso é mais do que uma ideia bonita. É um código espiritual. Há pessoas que dobraram seus ganhos apenas mudando a forma como entregavam o que faziam. Passaram a servir com alegria, a entregar com presença, a enxergar o cliente como missão e não como peso. E isso fez toda a diferença. Quem serve com intenção de alma ativa uma frequência diferente. A vida começa a conspirar a favor. Portas se abrem, conexões surgem. O que parecia travado, flui. E tudo isso não porque o mundo mudou, mas porque o campo espiritual reconheceu alguém pronto. Pense agora em algo que você sabe fazer bem. Não precisa ser grandioso. Pode ser ouvir, cuidar, organizar, ensinar. Qualquer dom, por menor que pareça, pode ser a semente de um milagre quando colocado em serviço. Você não precisa ser famoso. Você precisa ser útil, não ao mundo inteiro, mas ao seu círculo. E o resto, Deus amplia. Há um casal que conheci numa pequena cidade do interior. Tinham uma banca de frutas, simples, discreta.
mas serviam com tanto carinho, com tanta honestidade, que a clientela crescia a cada mês. Um dia foram convidados para administrar a feira da cidade. Hoje, além da banca, coordenam dezenas de feirantes. Por quê? Porque serviram com o coração. E onde há coração, há multiplicação. Talvez você ache que não tem muito o que oferecer, mas a verdade é que quando você começa a dar o seu melhor, o céu começa a te entregar o que faltava. Sirva com amor, com intenção, com alegria. Buscar primeiro o reino de Deus. Essa frase já foi tantas vezes repetida que muitos perderam o peso sagrado do que ela carrega. Mas o que significa, na prática, colocar o reino em primeiro lugar? Significa alinhar sua vida com aquilo que é eterno e não passageiro. Significa fazer de cada decisão, cada palavra, cada ação, uma extensão da vontade do alto. Significa escolher o bem, mesmo quando ninguém está vendo. Escolher a verdade, mesmo quando ela custa. Escolher o amor, mesmo quando a dor te chama para fechar o coração. Buscar o reino é acordar de manhã e perguntar: como posso honrar meu propósito hoje? É encerrar o dia e avaliar: fui fiel ao que recebi ou enterrei meu talento por medo? Mateus 6:33. Não é só uma promessa, é uma condição. Quando o reino vem primeiro, o resto vem por acréscimo. Mas quando o acréscimo vira prioridade, o reino se retira e o coração se perde. David Hawkins dizia que os níveis mais elevados de consciência são atingidos por quem vive em verdade, e a verdade, por vezes, exige renúncia, mas nunca rouba, apenas limpa, nunca retira, apenas alinha. E é nesse alinhamento que a prosperidade flui sem resistência. Quando você coloca o propósito acima do medo, o servir acima do ter, o amor acima do orgulho, você começa a operar no código do reino, e nesse código não há escassez, há direção, há provisão, há expansão. Há quem diga: mas e se eu me entregar e nada acontecer? A essa pergunta o céu responde com outra: e se você se entregar e tudo mudar? Napoleon Hill dizia que toda derrota carrega em si a semente de um benefício equivalente, mas só colhe quem persiste, quem se alinha, quem não negocia sua fé. Buscar primeiro o reino é isso, é confiar que mesmo quando tudo parece em silêncio, o céu está ouvindo, e que, enquanto você planta no invisível, Deus prepara a colheita no visível. Agora, respire, sinta o que ficou e responda no seu altar interior: o que em mim ainda resiste ao reino? A resposta não precisa vir agora, mas ela virá. E quando vier, transforme-a em decisão, porque a partir daqui você não será mais o mesmo. Você viu, sentiu, compreendeu. E agora não pode mais fingir que não sabe. E se tudo isso falou contigo, deixa nos comentários. Eu vou aplicar. Porque essa frase não ativa só o algoritmo, ativa um pacto entre você e a vida. Nos encontramos na fase 03, onde o invisível começa a se mover com mais força, onde a prosperidade deixa de ser teoria e se torna experiência. E não espere recompensa imediata. O tempo do céu não segue o nosso relógio, mas segue o nosso coração. No próximo movimento, vamos subir mais um degrau. Vamos falar sobre o princípio mais incompreendido e mais poderoso: buscar primeiro o reino. E se você entender isso, tudo o mais será acrescentado. Ele entrou na igreja de cabeça baixa, camisa amarrotada, sapatos gastos. Mas o olhar, aquele olhar, era de alguém que carregava um mundo dentro. João não procurava cura física, nem mesmo uma resposta imediata. Ele buscava entendimento, algo que explicasse por que tantos anos de fidelidade haviam lhe rendido tão pouco. Dizimista fiel, servo dedicado, ele ouvia as promessas do púlpito, mas a realidade do seu bolso parecia zombar de tudo aquilo. Era como se estivesse excluído de um código invisível, como se tivesse perdido a senha da abundância divina. Naquela noite, no silêncio entre um louvor e outro, uma frase ecoou. Não vinda do altar, mas do íntimo. Você ama mais o altar ou o propósito? A pergunta o rasgou, e ali, em lágrimas contidas, ele entendeu. Durante anos, serviu ao sistema, não ao reino. Durante anos ofereceu fidelidade, mas sem consciência. Ele confundiu obediência com estagnação e confundiu humildade com conformismo. Naquela noite, tudo mudou. João voltou para casa e, pela primeira vez em anos, começou a escrever. Criou um plano, colocou seus dons no papel. Sonhos que pareciam enterrados ganharam forma. Dias depois, começou a vender bolos caseiros no bairro.
Depois, passou a ensinar. Hoje, é um empreendedor respeitado e mentor de novos negócios, porque o que faltava em sua vida não era fé, era direção. E direção nasce da escuta interna, onde Deus fala sem microfone, mas com clareza cirúrgica. E é isso que muitos ainda não compreenderam. Não basta crer, é preciso discernir. Porque até a fé pode ser usada como anestesia, se não for acompanhada de consciência. Napoleon Hill escreveu que toda riqueza começa com uma ideia, mas ele também advertia que a ideia precisa ser nutrida com ação consistente. O espírito pode soprar o destino, mas é o homem quem precisa andar até ele. Se você está ouvindo essa mensagem agora, não é por acaso. Existe uma resposta escondida entre essas palavras, uma confirmação para algo que já estava no seu coração. Algo que talvez você tenha enterrado por medo de errar outra vez. Mas Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para revelar. E revelar o quê? O seu poder em você, a sua sabedoria em você, a sua abundância, através de você. Mas para isso, você precisa parar de lutar contra o próprio merecimento. Precisa romper o pacto silencioso que fez com a culpa. Precisa deixar de acreditar que é espiritual viver pequeno. Porque o medo de crescer não vem de Deus, vem do trauma, vem da programação, vem da mentira repetida 1000 vezes por homens que temem o brilho alheio. Deus não tem medo do seu sucesso. Pelo contrário, Ele o deseja. Porque quanto mais você cresce em consciência, mais se torna ponte para outros. E é assim que o reino se expande. Agora feche os olhos, respire fundo. No fundo da alma você sabe, já passou da hora de honrar o que Deus depositou em você. E hoje, sua prática será um pacto silencioso, mas poderoso. Ao final do seu dia, vá para um lugar tranquilo, sozinho, e diga em voz firme: hoje eu aceito a missão de prosperar. Repita isso 3 vezes, e depois escreva uma ação concreta que você pode tomar amanhã, pequena, mas real. Um passo, um gesto, uma semente. Essa decisão silenciosa vai ecoar no invisível. E no próximo bloco, vamos confrontar o maior ladrão da sua prosperidade, a autoimagem distorcida, o espelho interno que precisa ser restaurado antes que qualquer bênção possa chegar. Imagine que sua alma é um espelho, mas ao longo dos anos, esse espelho foi sendo coberto de poeira, manchas, rachaduras, palavras ditas na infância, desprezo vivido em silêncio, comparações cruéis. Tudo foi se acumulando ali, e o reflexo que você vê hoje já não é o reflexo do que Deus colocou dentro de você. É o reflexo de quem o mundo disse que você era. A distorção começa cedo. Às vezes, ainda criança, alguém diz: você nunca vai dar certo. Ou, gente como a gente nasceu para sofrer. Palavras pequenas, mas que envenenam o íntimo. E sem perceber, você cresce carregando aquela sentença como se fosse verdade absoluta. A autoimagem é a base de tudo. O que você acredita sobre si mesmo determina o quanto você permite prosperar, o quanto você permite amar, o quanto você se sente digno de receber. Napoleon Hill alertava: você não pode conquistar externamente aquilo que não aceita internamente. Essa frase é uma sentença espiritual, porque Deus pode estar enviando oportunidades, portas, conexões, mas se o seu reflexo interno diz: eu não mereço, tudo escapa por entre os dedos. David Hawkins, em seus estudos sobre os níveis de consciência, revelou que a vergonha e a culpa são as frequências mais baixas do campo humano. E quando vivemos presos nelas, nossa vida estaciona. As coisas não andam, os caminhos não abrem, porque no fundo é como se nós mesmos estivéssemos pedindo para continuar no escuro. Mas Deus não opera na frequência da vergonha. Ele opera na frequência do amor, da restauração, da verdade. E a verdade é que você não foi criado para se esconder. Você foi moldado à imagem do Criador. Carrega em si o sopro do Eterno. E não há trauma, crítica ou abandono que possa apagar isso. Foi isso que mudou a vida de Lúcia. Ela passou a infância ouvindo que era um estorvo, cresceu comendo menos para os irmãos comerem mais, viveu anos acreditando que pedir algo para si era egoísmo. Quando adulta, repetia esse padrão. Aceitava pouco, ganhava mal, sofria calada. Até o dia em que, num devocional simples, ela ouviu: você é herdeira da promessa. Algo explodiu dentro dela. Foi como se alguém tivesse limpado de repente o espelho embaçado da sua alma. Ela chorou por horas, não de dor, mas de reencontro. Nos meses seguintes, começou a se tratar. Estudou, aprendeu um ofício
Iniciou um pequeno negócio de consultoria doméstica. Hoje inspira outras mulheres a romperem com o silêncio da vergonha. Tudo porque decidiu ver a si mesma com os olhos do céu. Essa é a prática que vai selar esse bloco. Hoje, olhe para si como quem encontra um tesouro antigo. Vá até o espelho, mas olhe com nova intenção. Olhe nos seus próprios olhos e diga: eu me liberto da imagem que não é minha. Eu escolho ver a verdade. Eu sou digno da abundância de Deus. Não é só uma frase, é um ato espiritual. E se você repetir isso por 7 dias, sentirá as rachaduras começarem a se fechar, porque o reflexo certo atrai a realidade certa, e a identidade restaurada atrai a herança, que já era sua. No último bloco, vamos entrar no campo do destino, onde fé e vocação se encontram, e onde a prosperidade se transforma não em algo que você busca, mas em algo que flui de você. Chega um momento em que você percebe, não se trata mais de conquistar, mas de cumprir. A jornada da prosperidade verdadeira não é uma corrida por cifras, status ou conforto. É um retorno à essência, aquilo que você foi chamado para ser antes mesmo de nascer. Porque prosperar, aos olhos de Deus, é cumprir destino. E destino não é algo que se descobre de repente, como um tesouro escondido. É algo que se revela passo a passo, no silêncio da obediência. É a voz suave que sussurra no meio da rotina. É o incômodo que não te deixa parar. É o dom que você tenta ignorar, mas que insiste em florescer. Muitos buscam riqueza sem buscar missão, e por isso se perdem. Ganham, mas não sustentam. Chegam, mas não permanecem. Porque sem propósito, a prosperidade se torna peso, fardo, ilusão. O chamado de Deus para você não é para acumular, é para frutificar. Napoleon Hill dizia que o sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. E nada é mais digno do que viver o que você foi criado para viver. Você não está aqui por acaso. O que te emociona, o que te desperta, o que te incomoda, tudo isso é pista do seu propósito. Neville Goddard ensinava que o desejo verdadeiro é a voz de Deus dentro de você. Não o desejo superficial, mas aquele que arde, que insiste, que sobrevive mesmo ao cansaço. Esse desejo não é direção. E quando você começa a caminhar em direção ao seu verdadeiro chamado, a prosperidade deixa de ser meta, passa a ser fluxo. Você começa a viver em estado de missão. E tudo o que você precisa começa a ser provido. Pessoas certas aparecem, oportunidades surgem, portas que antes estavam fechadas se abrem sem esforço. Isso não é magia, é alinhamento, é coerência vibracional. Quando você caminha em missão, o céu caminha com você. Foi o que aconteceu com Ricardo. Por anos tentou empreender em várias áreas, sempre buscando o que dava mais dinheiro, mas nada fluía. Até que um dia, quase por acaso, começou a dar aulas voluntárias de matemática para jovens carentes do bairro. Algo mudou ali, uma paz que ele não sentia há anos. Começou a estudar didática, montou um cursinho social. O projeto cresceu. Hoje vive da educação, ganha bem, impacta centenas de alunos. E o melhor, acorda todos os dias com alegria. A prosperidade que ele buscava no lucro, encontrou no propósito. Durante a próxima semana, separe 15 minutos por dia para silenciar. Feche os olhos, respire fundo e pergunte ao seu espírito: o que em mim precisa nascer para que o mundo seja transformado? Não espere uma resposta verbal. Sinta, intua, observe os sinais. E quando algo surgir, mesmo que pequeno, faça, haja, comece. Porque o destino não se revela aos teóricos, ele se manifesta aos que se movem. Esse é o último código. Mova-se, com fé, com humildade, com coragem. Deus quer que você prospere, não para ostentar, mas para servir, para curar, para sustentar outros que ainda não descobriram quem são. A prosperidade é um campo, e agora ele está aberto diante de você. Dê o primeiro passo. Se essa mensagem tocou sua alma, não deixe isso morrer em silêncio. Escreva agora nos comentários: eu vou aplicar. Porque quando você declara em público, o invisível se move a seu favor. E se essa palavra trouxe luz para você, compartilhe com alguém que precisa dela.